Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos para essa nossa segunda aula de Sociologia e Antropologia. Nós vamos discutir hoje um pouco desse processo histórico, tanto da sociologia, inclusive, para compreendermos melhor essas questões dos princípios das abordagens teóricas e metodológicas. Vamos lá, então. Quando nós falamos da sociologia, e nós temos, a princípio, saber o que é a sociologia. E temos que a sociologia consiste numa ciência que estuda o ser humano em suas interações sociais. E aí também pode ser vista como o estudo do homem e dos grupos sociais. Então, quando nós falamos de sociologia, nós temos, dentro do seu significado ou conceito, sabermos que é essa ciência que tem como objeto de estudo o ser humano e as relações sociais. Temos ainda, dentro desse contexto, Gibbs, ele vai dizer que a sociologia é o estudo da vida social humana, dos grupos e das sociedades. Então, a sociologia ela estuda a vida humana, ela estuda os grupos sociais e ela estuda as sociedades. Aí nós teríamos três conceitos diferentes. É um conceito que abrangia aí a vida humana, ou que a definição de grupos sociais e a definição de sociedades. São conceitos diferentes, mas nós não vamos entrar nessa seara, porque não é o objeto da nossa aula de hoje. Nós estamos trazendo definições de sociologia. Aqui, ainda quando falamos do estudo da vida humana, o que é colocado? Que o estudo da vida humana, estudar a vida humana, envolve diversos aspectos quanto ao indivíduo, sua educação, seu contexto social, político, cultural, estético, religioso, econômico, entre outros. Então, quando vamos estudar o ser humano, não se estuda o ser humano pelo ser humano. Se estuda o ser humano com todos os valores identitários que fazem parte desse ser humano. E os valores identitários, eles estão contidos nesses aspectos. Educação, o contexto social, as questões políticas, as práticas culturais, as partes estéticas, né, que diz respeito a tanto as questões fisiológicas quanto biológicas, aí nós podemos trabalhar dentro desse contexto, já no campo dos aspectos biológicos, lá na antropologia vai se trabalhar isso como antropologia biológica, as questões religiosas que fazem parte dos grupos que essa pessoa participa para desenvolver uma prática religiosa, e quando se fala de prática religiosa, aquilo é tudo aquilo que a pessoa se propõe a fazer como para celebrar a uma divindade superior, a uma divindade que se acredita que esta divindade tem o poder absoluto sobre as ações do homem na terra e nos seus afazeres. E os aspectos econômicos também, quando nós trabalhamos essa questão da economia, que inclusive no capitalismo nós temos isso bem definido quando se estratifica a sociedade em classes sociais. E tem a primeira classe, a segunda classe e a terceira, né? Ou A, B, C e D, né? Que agora já tem até a E. Então, quando se estratifica a sociedade, está se levando em consideração os aspectos econômicos, dentre outras questões que vão surgindo a partir do momento em que nos propomos a estudar o sujeito. Estudar a vida humana ainda diz respeito que a sociologia, assim como as demais ciências sociais, vem construindo sua história e seu objeto de estudo, porque nós temos um objeto de estudo que é o ser humano, a sociedade, a vida humana, os grupos sociais, que são os objetos de estudo da sociologia, e temos uma metodologia própria, que é a metodologia das ciências sociais. Então, dentro desse contexto, vai se aperfeiçoando. Por quê?
Porque a sociedade é dinâmica, a sociedade é viva e a sociedade vai sofrendo as alterações no seu processo de transformações. E a proporção que a sociedade vai se transformando é a partir dos conhecimentos que vão sendo adquiridos. Nós temos aí que as ciências vão se adequando a essas transformações que vão ocorrendo. Temos aí, ainda dentro do estudo da vida humana, a teoria e método sofrem variações no tempo histórico conforme a ótica do cientista social. É claro que se eu for estudar a vida humana de alguém que viveu lá, digamos, vamos estudar a vida do padre José de Anchieta. É diferente de se estudar hoje a vida do Papa Francisco, porque viveram em tempos históricos diferentes, em tempo que a sociedade tinha uma visão, inclusive científica e religiosa, diferente. E aí isso nós vamos pontuar de acordo com o cientista social, que vai se colocar nesse ponto de observação, tendo esse objeto, que era o ser humano, para ser estudado, não vou dizer aqui privilegiando, mas levando em consideração o tempo e o espaço em que essa pessoa viveu. E o contexto histórico, vejamos aqui, na Grécia nós já temos Sócrates, temos o Platão, o Aristóteles. O que eles fazem? Eles apontam em suas obras o forte desejo de entender a sociedade do seu tempo, no que diz respeito à política, à cultura, à ética, à estética, às leis, dentre outras necessidades. Eles já se debruçaram, e é tanto que Sócrates, Platão e Aristóteles, eles continuam atual quando nós queremos descobrir a origem de determinados pensamentos, de determinadas abordagens, seja essas abordagens filosóficas, históricas ou sociológicas, ou até mesmo antropológicas, esses pensadores, eles estão sempre presentes, porque eles já somavam um esforço muito grande para compreender a sociedade da sua época dentro de um contexto geral. Vemos aqui que eles desejavam compreender essa sociedade desde a questão da política, a cultura, a ética, as estéticas, que eram os valores estéticos do belo, né? As leis e dentre as outras necessidades que faziam parte das relações da sociedade, né? Temos aí o Sócrates. O que o Sócrates vai colocar? Ele questionava as condições e o modo de vida da sua época, polemizando sobre as ações dos políticos do ponto de vista ético. Então ele vai trabalhar essa questão da política, como ser um político e ser ético ao mesmo tempo. E aí ele já trabalhava com isso. Veja que até hoje nós continuamos discutindo, refletindo e às vezes até ficamos zangados mesmo, porque a gente diz assim, mas não existe, esses políticos não têm a ética necessária para serem representantes do povo. Veja que o Sócrates, ele já questionava isso, já queria compreender isso. Isso é um contexto histórico dentro do arcabouço sociológico. Platão, ele concebe o mundo sobre duas formas, uma forma real e uma forma que são as essências, as ideias, como a existência própria fora deste mundo, e a aparente, que é o mundo em que vivemos, né? De sombras das essências ideais. Ele vai colocar que nós temos um mundo real, que é esse mundo que acontece, e temos um mundo que, vamos dizer aqui, claro, é um mundo de aparência, mas que fazemos e vivemos e nos comportamos dentro desse contexto para que a gente não viva em constante conflito, tá? Então, no segundo vídeo, nós continuaremos falando desse contexto histórico, e aí sim já vamos falar um pouco de Aristóteles, tá? Até já!